Ora, boa tarde, hoje é 4/8/2020 e hoje é terça-feira. Eu creio que o Senhor Espírito Santo está comigo e para nos curar, abençoar, livrar. Amém. Glória a Deus. Os anjos de Deus estão comigo também aqui e convosco, e os demónios fugiram porque o Senhor Jesus disse: expulsareis os demónios. Então vamos fazer uma breve oração em línguas e depois em português. Hoje vamos ler aqui o o hino 209 do Inário da Igreja Evangélica. Rabashuriabada Manikandava Shana Sharabada Mana Shakaramana Erishokomoria Manika Bashafana. Vamos dizer o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Shoriamana Gashiti Almara Shokona Shiriaba Badiko Shofona. Obrigado, Pai. Tu estás a abençoar-nos nesta gravação, para que tudo seja para a tua glória, como fizeste lá no Egito, endureceste o coração do faraó, para que tudo contribuísse para a tua glória. Aleluia, glória ao Senhor. Hino 209. A alegria do Senhor, a nossa força é. É a força do teu coração. A alegria do Senhor, a nossa força é. É a força da tua salvação. Amém. A alegria do Senhor, a nossa força é. É a força do teu coração. Com alegria em ti, tu vais sair de qualquer situação. Paulo e Silas, depois de terem sido chicoteados e enclausurados por causa de pregarem as boas novas, o Evangelho, por causa do nome de Jesus, perto da meia-noite eles oravam e cantavam hinos com gozo no coração. A alegria foi tanta que um tremor da terra abriu a prisão. Aleluia. No tempo de Moisés, a Miriam dançou. Quando Deus abriu o mar vermelho, cavalo e cavaleiro foram ao mar. Aquilo é que foi dançar. Quando Davi trouxe a arca para Jerusalém e fez-la entrar de novo em Israel, ele cantou e dançou com tanta força até que ficou em pele. Josué sucedeu a Moisés para guiar 3 milhões de pessoas. Agora imagina, 3 milhões de pessoas. Quando 2 ou 3 pessoas já dão o que fazer. Ele estava tão embaixo, o Moisés, e tão desanimado que quase largou tudo da mão. Mas a palavra de Deus foi vida e força para o seu coração. E Deus disse a Josué: não desanimes, não tenhas medo, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, não te espantes, não te assombres, porque o Senhor é contigo. Tens os exércitos celestiais
ao teu redor e ao teu dispor. A alegria do Senhor, a nossa força é. Aleluia, glória ao Senhor. Isto fala também do profeta Eliseu, que os sírios queriam prendê-lo, mas o Senhor mandou uma multidão de anjos seus, que os anjos são espíritos ministradores para servir a favor dos que há de herdar a salvação. E o rapaz, o seu ajudante, ficou muito assustado. Então o profeta Eliseu disse: Pai Celestial, mais ou menos isto, né? Abre os olhos ao moço. E ele viu aqueles anjos. E então os anjos livraram-no. E o Eliseu levou aqueles homens ao rei, porque eles ficaram cegos. E quando o rei queria tratar-lhes da saúde, isto é, matá-los, o profeta Eliseu disse: Não, dá-lhe pão e água, parece que é. E o rei ficou muito admirado, mas não, é que o Eliseu sabia a lei de semear para colher. Então fez uma boa obra e os sírios nunca mais entraram em Israel. Glória ao Senhor, aleluia, é preciso saber viver. Então vamos ver uma mensagem sobre fortalecei-vos no Senhor. Então podemos pensar em várias palavras. Fortalecei-vos, o poder de Deus, ficar firmes no poder de Deus. Aquele que duvida é porque está contra, não compreende. E vamos falar também sobre, se Deus quiser, né? Sobre o diabo. Jesus, como eu disse há bocadinho, disse: expulsareis os demónios. E também Efésios 6 fala dos principados, fala das potestades, dos príncipes das trevas, das hostes celestiais, da verdade, da justiça, preparação dos pés para pregar o Evangelho. Fala do escudo da fé. Com o escudo da fé apagamos todos os dardos inflamados do maligno. Os dardos são inflamados, são como as moscas que andam à volta da pessoa. E o São Pedro disse que o diabo anda à nossa volta como um leão. Não é leão, o leão é o Senhor Jesus. Como um leão, buscando a quem possa tragar. Se a pessoa tiver pouca fé, se não conhecer a palavra, o inimigo pode levar a melhor. E também temos que falar sobre o capacete da salvação, da espada do Espírito, da oração, orar sem cessar, orar uns pelos outros, e da graça. Em 2 Coríntios o Senhor disse: a minha graça te basta, porque a minha graça, ou o meu poder, se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso vamos permanecer vencendo. Somos campeões, não podemos perder. O diabo traz mentiras porque ele é mentiroso e pai da mentira, e o nosso corpo começa por acreditar nessas coisas. Mas nós temos que ficar firmes na palavra. O São Pedro andou sobre as águas, ou seja, acho que era levitação, e depois o diabo usou o vento para lhe trazer a ideia de que ele não podia andar sobre a água. Mas o Senhor Jesus disse: se a mim nada podeis fazer, mas comigo podeis todas as coisas, porque eu vou enviar o Espírito que o meu Pai prometeu, e vocês vão vencer, porque o Espírito Santo usará a vossa boca, vos dará inteligência, vos fará falar em línguas, e o Espírito Santo ficará convosco para sempre, dentro de vós, sobre vós, sempre disposto a ajudar-vos. Não temam então. Compreendam isto e alegrem-se no Senhor. Aleluia! Encontrei aqui um livro cujo título é E Eles Não Puderam. É de um senhor chamado Zaqueu de Melo. E eles não puderam, foi no início, quando um rapaz estava endemoniado, estava aflito, lançava-se no fogo.
e o pai trouxe aos discípulos, o pai do miúdo, mas eles não puderam libertá-lo. E depois o Senhor Jesus libertou o rapaz. Portanto, nós precisamos de estar cheios do Espírito Santo, de viver uma vida santa, uma vida em que estamos separados do pecado pela palavra de Deus. E quando pecamos, pedir logo perdão. Então, vamos ver aqui algumas notas neste livro que eu achei bastante interessantes, glória a Deus. Então, este senhor, o Zaqueu de Melo, começa aqui já quase no fim do livro, a página 76, e ele diz: o livro dos Atos dos Apóstolos poderia ser denominado mais amplamente assim: os actos do poder do Espírito Santo pelos apóstolos. Resumindo, Deus na terceira pessoa, o Espírito Santo, vem em forma de poder, poder do alto, de poder sobre os discípulos no dia de Pentecostes, para realizar por eles uma missão de poder do alto, poder de Deus. Uma missão de poder, de testemunhas de Cristo e mensageiros do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Depois diz: da eternidade para o tempo, Deus, que é eterno, se manifestou na ordem de Pai, Filho e Espírito Santo. E estamos no tempo do Espírito Santo. Depois, voltando do tempo para a eternidade. E a ordem inversa. Agora estamos no tempo do Espírito Santo. Depois podemos ver, estivemos no tempo, tiveram eles, os apóstolos, no tempo de Deus Filho, e depois vamos estar no tempo de Deus Pai, porque Jesus vai entregar ao Pai todo o seu reino. Ponto final. Por isso não vivemos a hora divina do poder de Deus em actos do Fiat Criador, nem vivemos a hora divina do poder de Deus em actos de sacrifício redentor, mas vivemos a última hora divina de ação poderosa no tempo da plenitude divina. Assim como o Filho glorificou o Pai, ou seja, refletiu a presença do Pai, o Pai também, o Espírito glorificou o Filho. São João 16,14 e 17,4. E finalmente, habitando no cristão, estará poderosamente o Espírito Santo nele, no cristão, completando a plenitude de Deus, a saber, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Cristo habita toda a plenitude da divindade. A pessoa que refletir a presença de Deus triuno na história, ou seja, a glória de Deus, sob o tríplice aspecto da criação, redenção do homem através da morte de Jesus e santificação, estará no estado de plenitude de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, de forma tal que o poder que nele opera vai exceder ao que ele pede ou pensa, segundo Efésios 3:16 a 20. O escritor diz que por isso existe a fórmula extraída do texto citado e do raciocínio acima. Podemos apresentar esta fórmula como segue: H elevado a 4 mais AD igual a P.DH. Para o caso pessoal,
de cada pessoa. E se a desejarmos para reação em cadeia, ou seja, em várias pessoas a seguir, ou seja, poder divino, humano, coletivo, basta que elevemos ao quadrado, ou seja, entre parênteses H elevado à quarta, a 4, mais AD, fechar parênteses, elevando tudo isto a 2, igual a P.DHC. Analisando a fórmula, teremos o homem elevado à quarta dimensão. Altura, largura e profundidade e comprimento. Então vamos ler aqui em Efésios capítulo 3, começando no 9. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A essa glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Glória ao Senhor. Portanto, está explodindo. Vamos ler aqui ainda em Efésios 3, começando no 17. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, nos vossos espíritos, a fim de que, arraigados, enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então vimos no 18, ainda o 17. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura do amor de Deus, largura e também o comprimento e a altura e a profundidade. Glória ao Senhor. Então, este livro do Sr. Zaqueu de Melo, na página 79, ainda diz, ele citou a profundidade, a largura, o comprimento, a altura, e aqui no comprimento ele diz que a quarta dimensão é o tempo divino, ou seja, o tempo dirigido por Deus. Eu lembro-me ao ler quarta dimensão que também há a física quântica. A quarta dimensão é o tempo divino, ou seja, o tempo dirigido por Deus no sentido de seu plano eterno. Seria a consciência viva da presença de Deus na história e a harmonia espontânea da pessoa do cristão com a atuação divina no tempo histórico.
Segundo, amor divino, ou seja, na fórmula aparece como AD, não se trata do amor que o cristão tem a Deus, como correspondência ao amor divino. Nem se trata do amor com que amamos os nossos irmãos, é exemplo do amor de Cristo à nossa pessoa. Mas trata-se do infinito, incompreensível e misterioso amor de Deus, amor divino, por Ele mesmo. Eu quero que tudo seja para a sua glória, amém. Ele mesmo colocado no homem quadrimensional, para usar a linguagem científica, amor divino dentro do núcleo, do átomo, da personalidade humana, no homem interior, no espírito, arraigado e fundado em amor divino que excede toda a compreensão humana. Então insistimos que a fórmula do poder de Deus no homem é científica, é teológica e é bíblica e é única. Segundo ela, se o cristão, levado pela visão da fé, preencher as condições e circunstâncias, Deus operará as maiores maravilhas e milagres da história, pela sua plenitude no homem. Ele continua: não são os teólogos destes dias que estão propriamente preocupados com o fim, mas são os cientistas que, baseados nos sinais dos tempos, estão a proclamar pelos jornais e revistas profanas, em linguagem escatológica, o drama final da raça, e não nos será grande surpresa se ouvirmos pelo rádio e virmos pela televisão a maior de todas as notícias da volta de Cristo. Na página 89, o escritor diz: mas quem não foi o autor da raça humana não terá poder para exterminá-la, razão pela qual, no colapso final da civilização, Deus estabelecerá seu reino historicamente, evitando o suicídio da humanidade. O escritor, na página 91, continua a dizer que a paz, outra ideia força da nossa época, não será nunca uma conquista e muito menos uma trégua. A verdadeira paz é dádiva ao coração reconciliado com o Pai. Será sempre resultante do perdão e do amor, nunca do interesse e do medo. Vamos ler aqui no livro de Ezequiel, capítulo 36, começando no 23. E eu, diz Deus, santificarei o meu grande nome, como nós dizemos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Amém. Então, voltando um bocadinho, e eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas, e as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. Pois vos tirarei dentre as nações e vos congregarei de todos os países,
e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Também vos darei um coração novo, espírito novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E ainda porei dentro de vós o meu espírito. Amém. E farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis as minhas ordenanças, e as observeis. Isto era o que o Senhor Jesus disse ao Nicodemos. Necessário é nasceres de novo. Glória ao Senhor. Uma pequena oração em línguas e depois em português. Rashoriabada, Kitiama, Tikanda, Shorifana, Kiria Shafana Bada, Kitio Moria Shafana, Erashurifana, Gadibada, Koria Shafanika. Obrigado, Pai, que estás a abrir o nosso entendimento. O teu Santo Espírito não fala de si mesmo, mas diz aquilo que tiver ouvido do Pai, do Filho, porque Deus Pai, Filho e Espírito Santo são perfeitos, e Deus Pai, Filho e Espírito Santo vão nos ajudar. Então agora vamos ler aqui sobre cura divina, aqui num livro chamado Preparação Diária de um Cristão, da Igreja Maná, e diz assim: cura divina. A vontade de Deus é curar todas as pessoas, curar todas as enfermidades, curar sempre, todos os dias. Glória ao Senhor. Então, com o escudo da fé e revestidos da armadura de Deus e usando o escudo da fé, podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno, que são os pensamentos da doença. Jesus levou, segundo Isaías 53 diz, as nossas enfermidades e dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, contra os pensamentos do diabo que nos vem dizer o contrário, assim como quando a serpente tentou a Eva e o Adão, mentiu. Claro que ele está sempre a mentir, porque é mentiroso e pai da mentira. Então a Eva e o Adão não confiaram na palavra de Deus, confiaram nos seus sentimentos, na sua consciência, e viram que a árvore era boa para se comer. E ela provou e achou que era bom, que não fazia mal. E Deus tinha dito que morreriam se comessem daquele fruto, mas não morreram. O que é que Deus queria dizer? Queria dizer que o espírito da pessoa ficaria separado do seu Criador se desobedecesse. Deus não pode tolerar a desobediência, porque Ele é perfeito. E todas as leis que Ele fez são também perfeitas, na natureza também. A lei da gravidade, várias leis, glória ao Senhor. Então, não devemos confiar naquilo que nosso corpo nos diz. Muitas vezes ele diz que está com fome e depois come demais. Antes das refeições devia beber água e só comer meia hora depois, mais ou menos. Mas as pessoas não sabem dessas coisas. Não sabem das leis de Deus. Então andam mal, porque depois Deus amaldiçoou a terra. Amaldiçoou a terra, e toda a pessoa que não é salva está debaixo das maldições. Mas se nós obedecermos à palavra de Deus, Deus vai nos livrar das maldições. Como diz lá em Deuteronômio 28. Então devemos ficar firmes naquilo que a Bíblia diz.
não nos tribarmos no nosso próprio entendimento, como dizem Provérbios 3, mas confiar naquilo que a Bíblia diz. É claro que o nosso corpo às vezes também fala correto, mas se ele falar em desacordo com a palavra de Deus, nós devemos sempre acreditar na palavra de Deus e não fazer como a Eva e o Adão. Esta leitura diz: Deus já abençoou com todas as bênçãos espirituais. Efésios 1:3. Então é só receber. Dizer: Pai, com o escudo da tua fé, que tu disseste haja luz, e houve luz. E nós vamos falar, vamos semear saúde, vamos confiar na tua palavra, Pai. Glória ao teu santo nome. Ajuda-nos, Pai, Filho e Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, digamos sempre, com o escudo da fé do meu Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eu apago todos os dardos inflamados do maligno. E é assim que vamos vencer. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E é assim que vamos vencer. Eu sou, disse Jesus, o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, para irmos ao Pai, para termos saúde, para vencermos, tem que ser confiando na sua palavra. Como já dissemos, não convém fazer como Eva e o Adão, porque a pessoa vai ficar separada de Deus. Então devia logo pedir perdão a Deus. Aqui em São Marcos, capítulo 16, 17, 20, diz assim: E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra, com os sinais que se seguiram. Deus não falha, o homem pode falhar, Jesus não falha. Nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo. Aqui em João 10:10 diz assim: o ladrão não vem senão a roubar e matar e a destruir. Ou seja, o diabo é como um ladrão, né? E Jesus diz: eu vim para que tenham vida. Eu recebo a tua vida, Jesus, e a tenho com abundância. E João 20:21 diz: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Portanto, devemos ir e pregar o Evangelho por todo o mundo, a toda a criatura. Em Isaías 53:4-5, já falamos: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Não foi Deus que castigou Jesus de qualquer maneira. Castigou porque Ele se fez pecado por nós. Glória a Deus. Obrigado, Jesus querido. E o Senhor Jesus disse: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Depois diz a palavra de Deus ainda: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Em João 14:12 diz: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Glória ao Senhor. E Jesus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Em Mateus 10:1-7-8, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos,
como Jesus disse, expulsareis os demónios. Então vou ler atrás um bocadinho. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos e deu-lhes poder para os expulsarem e deu-lhes poder para curarem toda a enfermidade e todo o mal. E disse Jesus aos seus discípulos, indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus, com a presença daqueles homens que foram enviados pelo Senhor Jesus Cristo e também pelo Senhor Jesus Cristo. O João, que batizava, ele disse, eis que é chegado o reino dos céus. E Jesus disse a mesma mensagem, e os discípulos deviam dizer a mesma mensagem. Indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos. Expulsai os demónios, de graça recebeste, de graça dai. Então, vamos quase terminando e peço que não se esqueçam de clicar lá na mãozinha com o dedo para cima, dizer que gostam e vamos orar só um bocadinho em línguas e em português. Vamos ler o hino número 210. Diz assim, a arma do amor, Shikarabarabara Shuryamana, Tikandarabada Shakanamana, Irashuryabada Kashapana, Erishuryamana Kashapana. Pai, faz que esta gravação, este vídeo, seja para a tua glória, que as pessoas que ouvirem sejam abençoadas, curadas, libertadas e possam entender o que ouviram. Glória ao Senhor. Aleluia. Vamos ler. Com a arma do amor, tu não vais falhar. Tu irás vencer. Tens a força em ti para conquistar. Tu não vais falhar. Com o amor tu podes criar. A Deus o Pai tu podes imitar. Com o amor tu podes crer. Eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo. Sem duvidar, tu vais confiar. Com amor podes perdoar. Com amor as trevas podes afastar. Corações Ele pode transformar. Com a arma do amor não vais falhar. Não vais falhar, porque o Espírito Santo é amor. Ele tem derramado, Deus tem derramado o seu amor no teu coração pelo Espírito Santo. Aleluia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Conosco, comigo também. Deus abençoe.